Bem, estamos de volta na gravação de mais uma videoaula, em continuação ao nosso projeto Comércio. Agora, para nós trabalharmos, tentar avançar muito no nosso sistema de login. Evidentemente que o sistema de login talvez não dê para a gente terminar ainda nessa videoaula, mas vamos dar aí um grande passo tentando fazer a parte do cadastro no site e fazer algumas validações de ambiente. Antes de mais nada, vamos dar uma recapitulada do nosso sistema, que surgiu algumas dúvidas, principalmente em relação aos includes dos recursos. Então, como foi dito anteriormente, nós estamos trabalhando na pasta template em nossos ambientes. Então, nós temos dois ambientes por enquanto, o admin e web. Por exemplo, se eu pego aqui o home.php, como é que foi incluído os meus recursos? Quando falo recursos, estou dizendo das imagens, estou dizendo do meu CSS, do meu JavaScript, utilizando a função URL. Então observe que aqui eu tenho a função URL sendo utilizada para acessar um link. Então estou aqui na minha âncora e estou usando aqui a minha função URL, certo? Da mesma forma, eu vou usar a minha função URL para inserir o meu CSS. Deixa eu ver se eu tenho aqui neste mesmo arquivo um arquivo CSS sendo incluso. Não, estou pegando da internet. Vamos ver aqui no outro arquivo form login. Aqui meu formulário, estou acessando o meu arquivo styles.css através da minha função URL. O que você deve pensar é o seguinte: como você estivesse na raiz do projeto, certo? O arquivo, ele vai acessar o que? A pasta templates. Vou pegar aqui na pasta web. Dentro de web eu pego o CSS. E o CSS eu pego o meu estilo. Então, você vai utilizar a função URL para tudo, ok? Então, surgiram algumas dúvidas, o pessoal não está conseguindo carregar o CSS aí no projeto. E agora eu acho que ficou claro, tá bom? Da mesma forma que no formulário, ó, vou dar um action, submeter meu formulário para o logon. Então, eu vou acessar o authentication, certo? E vou pegar o meu logon dentro da minha rota. Então, grupo authentication, vou pegar o recurso logon, certo? Em continuação, então, mais uma dúvida também que surgiu foi em relação ao banco de dados. O pessoal estava com dúvidas, não está conseguindo fazer o cadastros desde a primeira fase. Então é de fundamental importância que aqueles testes sejam feitos. Então aqui eu tenho a classe usuário, e a estrutura da minha tabela já foi passada para vocês. Principalmente do que tange a minha chave primária, tem que ser auto-incremento, senão você não vai conseguir efetuar o cadastro. O auto-incremento ele vai garantir que eu não me preocupe com o cadastro das chaves primárias, certo? Então todos os códigos aqui no banco de dados auto-incremente, de tal forma que quando eu for fazer meu include, o meu create, certo? Eu não vou cadastrar a minha chave primária. Hoje uma das etapas é nós desenvolvermos aí o cadastro então eu vou mostrar para vocês aí como é que tem que ser o create, para quem está com dúvidas ainda, tá bom? Então aqui no nosso arquivo de etapas de desenvolvimento tem aqui o passo a passo. Vou tentar seguir mais ou menos o que está aqui, o roteiro, para que a gente possa dar mais um passo aí na conclusão, certo? Então, redimido
as eventuais dúvidas. Vou começar aqui com o arquivo config. Então, dentro de src, arquivo config, eu vou criar aqui algumas constantes para melhorar o nosso código. Lembrando sempre com letra maiúscula. Ponto barra. Então, uma constante para que eu tenha acesso à minha pasta de Mint, templates. Vou criar mais uma constante para ter o acesso aqui ao ambiente web não autenticável. Então, só mudo web no final. E mais um que nós pretendemos trabalhar hoje, que é o com cliente. Cliente. Então, da onde vem esse cliente, professor? Eu estou seguindo aqui o meu diagrama de caso de uso. Então, no meu sistema de comércio, eu vou ter... Tenho até agora 3 atores, que é o admin, que é o meu cliente, e também o cliente não cadastrado. Então, o meu usuário, uma hora vai assumir o papel de admin, um outro momento com outro usuário, com o cliente, e esse cliente, para ser cliente, anteriormente ele não é autenticado, certo? Então, ele vai efetuar o cadastro primeiro. Agora você tem que adaptar realmente o seu sistema com os atores que você tem do teu CCC, do teu projeto. Então, não necessariamente vai ser igual ao do professor, tá bom? Então, para eu simular o cadastro, eu tenho aqui esse meu cliente não cadastrado, que ele vai efetuar login, mas primeiro tem que se cadastrar no site, certo? É o que eu pretendo fazer agora. Então, definidas aí as constantes, que vai facilitar a minha vida, eu vou tentar também reformular a minha camada de view. Observe que eu tenho os códigos bastante parecidos, tanto no admin view quanto no web view. Vou tentar transformar isso numa classe só, certo? É lógico que eu poderia melhorar ainda mais esse sistema, essa camada de view, haja visto que ainda estamos repetindo alguns códigos e template. Mas posteriormente, caso for possível, a gente vai tentar também refaturar ainda mais o view. Tudo bem? Porque observe que nós temos códigos repetidos no home, no 404, e isso poderia ficar melhor ainda, certo? Mas hoje a gente vai tentar dar o primeiro passo aí para melhorar, ok? Então aqui eu vou abrir o admin view, file, save as, e vou chamá-la de ToView. Vou mudar aqui o nome. Vou declarar um atributo aqui. URL view. E vou criar um método construtor, certo? Então, underline, underline, construct. Então, o método construtor, ele sempre vai ser o primeiro
método a ser executado em uma classe. Então, toda vez que você instanciar um objeto daquela classe, ele é o primeiro método a ser executado, certo? Essa URL view vai vir, então uma injeção de dependência. Então, automaticamente, quando eu criar esse objeto, eu sou obrigado a passar essa URL. E essa URL vai direto para o atributo. Então, diz URL view é igual a pegando aí a constante dir, concatenando com a minha URL view. E aqui agora eu posso mudar. Require, vou dar um this apontando para o URL view, certo? Vou concatenar aqui com uma barra, ponto. Vou mudar aqui também para template. Vou mudar aqui em cima também. Certo. Acredito que tenha ficado corretamente. Bem, feito isso, eu não preciso mais do WebView e nem do AdminView. Mas antes de eliminar, vamos também mudar aqui os nossos controladores. Então aqui no Admin Control, eu vou trazer aqui a minha ToView, certo? Aqui a mesma forma. Observe que o erro ele está exigindo que eu passe um parâmetro, justamente. Então, o método construtor, toda vez que você cria o objeto, como ele tem o método construtor agora, certo? Então, ele está exigindo que eu passe o parâmetro. Então, que parâmetro é esse? A URL view. Tudo bem? Como eu estou aqui no admin controller, qual que é o URL view? Configuramos aqui, ó. Então, essa constante aqui do admin. Então, eu pego, copio isso aqui e já passo como parâmetro. Prontinho. Então, da mesma forma, eu vou fazer com o Web Controller, ok? Aqui. Vamos tentar centralizar a view em apenas uma classe. Então, onde tem código repetido, a gente vai refatorando aí para melhorar um pouco mais a legibilidade, certo? Aí facilita bastante. Facilita bastante aí a nossa manutenção posterior. Então, aqui da mesma forma, está reclamando, volta aqui em minha web. Passa a minha constante. Posso copiar aqui. Ok. Da mesma forma.
Você tem que ter todo o cuidado possível, bastante atenção. Aqui no erro também. Normalmente o VS Code ele vai tentar apontar para você onde está o erro, caso tenha. Então, não tem nada grifado, acredito que seja correto. Dá mais uma passada aqui, deixa eu ver admin controller. Tá ok. Aproveitar também já para fazer adaptação desses métodos que não recebe nada, certo? Aqui no caso, esse data no home, ele só vai retornar um void. Então pode deixar vazio também, não estou recebendo nada, certo? Esse view standard eu posso apagar o data, ok? Web controller é a mesma coisa, o home eu não estou recebendo nada. Já do form login, só estou também carregando o formulário, então eu posso apagar por enquanto. Se eu precisar, eventualmente, futuramente, a gente volta aqui, tá certo? Só para ajustar para quem está tentando entender o código dos porquês. Então, se eu não estou passando nada para frente para minha view, então não faz sentido eu deixar aqui como parâmetro. O erro eu já recebo o parâmetro, certo? Ó, eu recebo lá o código de erro. Então, se você vem aqui, por exemplo, em arquivo de roda index.php, observe que eu estou passando aqui, ó. Desculpa aqui, estou passando o código de erro, certo? Então aqui entre chaves dinamicamente. Então eu vou receber isso no meu data. Então eu deixo aqui, certo? Bem, admin certo, web certo. Ok. Agora a gente vai tentar criar aí o nosso controlador referente ao meu cliente controller, certo? Dar uma testada rapidamente para ver se continua funcionando o nosso sistema. Vamos lá, então estou aqui na minha página inicial, homepage do meu site. Vou fazer o login. Um, dois, três, login. Perfeito, continua trabalhando. Uma coisa interessante que a gente tem que ajustar, também já vou ajustar agora de antemão, é o seguinte. Observe o seguinte, se eu copiar essa URL, estou no ambiente do administrador, autenticado, certo? Se eu faço logoff, e se eu tentar entrar pela URL, estou entrando normalmente. Deu problema aqui por causa da seção que foi destruída. Isso não pode acontecer. Ou seja, acesso a ambientes que são protegidos pela URL. Então a gente vai tentar tratar isso antes de mais nada. Então, já começando pelo admin. Então, onde eu posso fazer isso? Justamente no controlador. Ele que vai liberar o acesso ou não àquele ambiente, certo? Então aqui eu posso também criar um método construtor. Então public key function então lembrando que o método construtor é o primeiro a ser executado, certo? Antes de mais nada, deixa eu definir uma variável aqui, link, usando nossa função URL. Então aqui eu tenho essa variável URL que vai
e recebe o direcionamento para a minha página inicial do meu site, certo? Eu vou fazer algumas validações então. Então, if então, caso não tenha uma sessão habilitada, ou seja, a pessoa não passou pelo login, o que eu vou fazer? Vou destruir a sessão, certo? Então, se a sessão não tem a sessão, a autenticação da sessão, eu destruo, certo? E direciono aí para o link que é a minha página inicial, que é a minha homepage. Agora eu também tenho que fazer uma validação de ambiente. Então, por exemplo, que eu tenho dois tipos de usuário aqui, o cliente e o admin. Então, eu não posso permitir que o cliente entre no ambiente do administrador e nem que o administrador entre no ambiente do cliente, certo? Então, tem que fazer também esse tipo de validação. Então, aqui eu posso perguntar tipo usuário. Então, ADM, porque eu estou no controlador do administrador. Foi diferente de ADM, então não posso permitir. Então, eu faço a mesma coisa. Então, posso copiar esse código aqui. Poderia também chamar o logout aqui, certo, pessoal? Depois a gente vai tentar, talvez, fazer alguns testes e melhorar isso aqui, tá bom? Bem, então, esse método construtor também vale para o meu cliente, só que eu não tenho ainda a classe de cliente do controlador, certo? Então, por enquanto, somente o admin mesmo. Já que eu estou no admin, então já vou começar a fazer aqui a parte do cliente. Vou dar um arquivo save as como cliente controller.php. Aqui eu vou mudar para cliente. Está certinho. Quando a gente fazer o template, a gente vai verificar se eventualmente precisa mudar alguma coisa aqui ou não. Por enquanto está ok. Então vamos fazer um teste aqui. Então login. Vou entrar com a senha. Ok, entrei. Tudo bem? Vou copiar o URL. Vou fazer o logout. Agora eu vou tentar entrar sem fazer o login. Então observe que ele não deixa, certo? Tenta entrar, ele volta para home, para que o usuário possa fazer o login.
Então funcionou essa parte. Ok, vamos olhar agora o nosso etapa. Classe to view certo. Config. Ok. Templates. Vamos criar agora o form cadastro dentro do web. Aqui então eu posso eliminar também de antemão tanto o web view, não estou usando mais, e também o meu admin view. Somente essa aqui. Vamos centralizar todos os recursos aqui, tá bom? Um ponto único na aplicação. Então dentro da pasta web eu vou pegar aqui o meu home, não, file save as, vou chamar de form cadastro.php. Form cadastro.php. Para mim o que interessa aqui é o seguinte: evidentemente você deve ter aí a sua página. Então é só você arrumar um formulário de cadastro, certo? Eu já tenho aqui um formulário mais ou menos preenchido. Então eu vou utilizá-lo sem problema algum. Deixa eu só ajustar aqui. Aqui você arruma um formulário de cadastro, tá bom? Com o campo nome, e-mail, senha, confirme a senha. Quando eu carregar o template, você vai ter certeza dos campos na qual eu vou utilizar. Lembrando que isso vai mudar, vai depender muito também do que você vai cadastrar no teu banco de dados. Nesse caso eu vou cadastrar o nome, o e-mail e a senha, o tipo de usuário e o código status, certo? Sendo que o tipo de usuário e o código status já vem no próprio código. E do formulário vou pegar apenas o nome, o e-mail e a senha mesmo. 3 informações. Tudo bem? Então feito isso, deixa eu fechar aqui. Form cadastro, tá ok. Preciso acessar agora o meu arquivo form login e colocar aí uma âncora para poder acessar. Então, cadastre-se, certo? Cadastro. Opa. Então aqui eu tenho que utilizar o meu PHP para poder estar buscando aí a minha URL, ok? Então aqui para eu acessar a minha rota,
eu vou concentrar no meu controlador do web, certo? Então aqui vamos tentar controllers. Eu tenho aqui o meu web, só para melhorar aqui. Vamos fazer aqui a separação do web. Aqui eu tenho meu admin. E aqui eu tenho o alf. Só para melhorar aqui a legibilidade, certo? E agora a gente vai tentar criar o nosso cadastro, certo? Então aqui pode ser abaixo do login mesmo, sem problema nenhum. Método get. Vou fazer o seguinte aqui, vou passar cadastre-se. Vamos tentar dessa forma. E aqui eu tenho o meu web controller para acessar o meu form register dessa forma aqui. Então login, cadastre-se, certo? Eu volto aqui no meu form login. Eu vou ter aqui o meu pego aqui o grupo login, certo? Barra cadastro. Sempre assim, pego o grupo primeiro e depois o recurso que eu quero. Cadastre-se. Cadastre-se certinho. Ok? E agora eu tenho aqui esse método a ser implementado. Form register. Então eu vou abrir aqui o meu web dentro de app. Pode ser lá aqui embaixo. Posso copiar. Então, quando você trabalha com padrões, facilita muito o nosso desenvolvimento. Entendeu? A gente vai agilizando, porque segue-se código bem parecido. Então aqui no meu index, o nome do meu método. Ok? Também não recebe nada, void URL view. Eu vou pegar o arquivo form cadastro. Como eu centralizei no ToView, acredito que esteja correto. Vamos verificar. Caso tenha algum problema, a gente tenta arrumar. Então vou atualizar aqui. Tá simples, não está sem nenhum CSS por enquanto. Aí está. Cadastre-se. Já consegui abrir meu formulário. Então observe os campos que eu estou trabalhando, tá? O nome, e-mail, senha, confirmação de senha. Bem, para não ficar muito extensa a videoaula, vou separar aqui em duas partes, aí já volto daqui a pouco, tá bom? Então, até mais.